Olá, estamos começando mais um Calcast, agora aqui no coração da Vila Madalena, no estúdio da Futurum. A Futurum, que é a nova parceira do Cal, né, com essa unidade linda, Futurum mais Cal, com ambientes inspiradores, espaços incríveis e o serviço Cal que nossos clientes e parceiros já conhecem. Sou Renato Auriemo, sócio e fundador do Cal, e vou estar recebendo aqui clientes, parceiros que vão contar um pouco da história de empreendedorismo de cada um deles. Falar um pouco dos seus mercados, dos seus negócios, mas acima de tudo, nós vamos conhecer a pessoa por trás de cada um dos negócios. Hoje tem um privilégio aqui, com muita alegria, falar que vou poder conversar com o Fernando, da produtora Berks, produtora de vídeo. O Fernando agora vai estar no lado de cá do vídeo, está acostumado a estar do outro lado, né Fernando? Está do lado de lá. Agora tem um desafio novo do lado de cá do vídeo. O Fernando foi o primeiro cliente da nossa unidade Berrini. É uma pessoa que eu tenho... Eu acabei de contar para ele, né? Mas eu uso muito o case dele, porque uma das características do Cal é de comunidade, e uma comunidade tem que ter diversidade. Né? Todo tipo de empresa, de todos os segmentos, todos os tamanhos, todos os momentos de vida. E eu gosto sempre de falar, no Cal da Berrini nós temos a Oracle, temos a Microsoft e temos a empresa do Fernando, que está lá, que foi o nosso primeiro cliente, que eu digo que é uma empresa pequena, mas de contratos grandes e um trabalho que, olha, não tem empresa grande que faz igual. Fernando, obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Primeiro, o privilégio é meu. Agradeço muito o convite de coração. Quando eu recebi o convite, a primeira reação foi: mas é para gravar alguma coisa? Vocês precisam de ajuda com a estrutura? O que vocês precisam? Aí a Camila falou: não, o Renato quer conversar com você. Eu falei: Camila, acho que dá pra gente pensar em outra pessoa. Aí ela falou: não, a sua história é legal e tal. Então, e eu fiquei surpreso, mas fiquei muito lisonjeado, assim, de estar aqui. Isso, tenho muito a agradecer pelo convite. Fernando, antes de você contar um pouco da sua trajetória, a gente faz um quebra-gelo aqui para conhecer o ser humano Fernando, né? Então, se você puder falar um pouco das suas paixões. Quais são as paixões fora da Berk, a parte de produção de filme, de vídeo? Tentar separar, porque tá sempre meio que andando junto minha história com o que eu faço, né? Mas acho que a minha grande paixão é o meu casamento, minha esposa. Sou muito abençoado pela esposa que eu tenho. O dia do meu casamento foi o dia mais feliz da minha vida, disparado, assim. Olha que legal. Minha família, lógico. E só descobri uma paixão recém de 4 anos, que é andar de moto. Tinha o sonho de andar de moto, não tinha coragem. Minha esposa me incentivou. Comprei uma moto para viajar final de semana, no fim ando todo dia. Então hoje é uma paixão sair para dar uma volta de moto. Gosto muito de carros antigos, essas coisas. Gostaria de não gostar tanto. Você já foi para Campos? Lá gosto. tem um museu novo agora lá de carros antigos. O de lá ainda não fui. Não foi. Mas tem um em São Roque também. Tem alguns bem legais aqui perto, próximos de São Paulo, assim. E é algo que eu sempre gostei muito. Acho que o grande paixão que eu tenho hoje, assim. E aí eu faço um pouco de esporte, como todo mundo. Acho que é cada dia mais necessário você também cuidar da parte física. Tento cuidar da parte espiritual, que acho que é importante também. E a gente vai seguindo assim. Isso eu queria falar lá para frente, mas eu vou antecipar uma pergunta, antes de você contar um pouco a sua história. Como é que você equilibra aí o cabeça, corpo, trabalho, pessoa? Você toma algum cuidado, você se planeja, você é um cara organizado? Como que você organiza esse mix entre vida pessoal, profissional e família, amigos, esse equilíbrio? Como é que você trabalha isso? Eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida, e eu chegando perto dos 40 anos, cada vez isso está ficando mais forte para mim, é justamente achar o equilíbrio das coisas, né? Então, por exemplo, tenho que guardar dinheiro porque não sei o dia de amanhã, mas também tenho que usufruir porque eu também não sei o dia de amanhã. E eu acho que isso é para tudo. Então, eu tento buscar equilíbrio nas coisas que eu faço. Eu tomei um susto por conta de saúde há uns anos atrás, então comecei a me cuidar, isso mudou muito minha vida.
de estar mais disposto, de você até ter pensamentos mais rápidos, você estar mais ativo, você se sentir bem. Eu acho que isso é uma coisa que me ajuda bastante também. E aí eu tento equilibrar. Eu tenho momentos na produtora que eu tenho que trabalhar muito, tem momentos que dá uma calma, então nesses momentos eu tento aproveitar um pouco mais. E aí eu vou tentando levar assim. E no seu caso, vai ter que começar bem cedo, né? Porque você começou a trabalhar, você empreender com 15 anos, é com isso? 15 anos, é. Caramba, então conta pra gente. Não precisa ser não, mas começa nos seus 15 anos que a gente quer ouvir sua história aí. Boa. Acho que antes dos 15, assim... Tem antes? O meu pai sempre foi empreendedor. Ele trabalhava com loja de carro e tal, ele sempre foi autônomo. E eu sempre quis ser o meu pai. Então eu achava demais a autonomia que ele tinha das coisas, como ele levava, como ele tinha que fazer. Então ele abria uma loja, ele mudava a loja, deixava bonita, fazia isso, colocava um processo novo, fazia um processo diferente. Isso sempre me cativou muito, assim, eu achava muito legal. Mas não sabia para onde ir. E aí com 15 anos, eu na época gostava de computação, comecei a aprender Photoshop, essas coisas assim. E eu tinha um primo meu, tenho ainda, né, um primo mais velho. Eu era muito grudado nele e ele trabalhava na TV Gazeta. E aí um dia ele falou, pô, vamos comigo lá pro meu trabalho? Vamos dar uma volta lá, você conhece lá? Eu falei, vamos. Renato, a hora que eu entrei lá eu fiquei apaixonado, assim. Porque eram mesas cheias de botões, cheio de coisa, e a TV rolando ao vivo, e gente correndo para um lado e gente para o outro. E aquela correria, aquela coisa, aí você vem ao vivo, assim, aquilo me encheu, me brilhou os olhos, Você assim. se apaixonou com 15 anos de idade, você já enxergou o seu sonho ali? Então, mas é engraçado porque, assim, o meu sonho quando criança era ser ator. Talvez eu tenha até hoje. Calma, tipo, não lá. A gente continua aqui a entrevista e já faz um teste aqui. Depois eu mando isso aqui para algumas pessoas, alguns contatos aqui, a gente vê se dá certo. A gente tem que aprender a respeitar nossos limites. Não tem limite, não. Não, eu tô te comentando isso claro. porque eu tenho 3 filhos jovens. E uma das discussões que a gente tem grande, né, com meus filhos têm 20, 22 e 24, deles, os amigos deles, é esse início mesmo. Porque eles se cobram, o jovem hoje se cobra muito de ter o propósito, saber o que ele quer. E é difícil você encontrar, se identificar assim tão rápido como você fez. Não é o normal, né? Não é o comum. Eu acho que foi muito assim, eu sou uma pessoa que eu amo qualquer tipo de novidade na minha vida, assim, e hoje eu consigo ver isso, na época eu não fazia a menor ideia, né, mas eu acho que ver tudo aquilo, um monte de coisas novas, aquilo me brilhou os olhos, assim, e aí esse meu primo, ele chegou pra mim e ele falou, pô, no mesmo tempo que ele tava na Gazeta, ele abriu uma produtora, que era na Francisco Matarazzo, bem pequena, uma salinha, e fazia um programa de off-road que ia pra Rede 21, que era uma emissora da TV Band, não sei se você lembra. Como que chama? Chamava Rede 21. Era um canal que tinha... Canal 21. Canal às 21. Vezes quando eu fiz uma piada, quando eu errava lá, aparecia. Não, mas é bem isso mesmo, era assim que era conhecido a Rede 21. E aí o programa veiculava lá todo domingo. E aí ele falou, pô, sai da escola e vem pra produtora, fica aqui comigo. E eu gosto muito dele, a gente tinha uma... Ele acho que uns 20 anos mais velho que eu, mas assim, a gente era grudado. Eu falei, pô, vou passar um tempo com meu primo, vou aprender uma coisa nova. Gente, computador, pô, pra mim, assim, eu nunca gostei de ficar na rua, de brincar na rua, sempre fui mais caseirão, né? Então, eu achei que casou certinho. E aí, comecei a ir pra lá e ele começou a me ensinar a editar. Então, fui aprendendo a editar, aprendendo. E aí, teve um dia muito marcante, assim, que... O programa tava para estrear, então eu virava noite atrás de noite para fazer o formato do programa. Você já tava fazendo edição. Com que idade você tava isso? Com 15 para 16 anos. E você tava editando já? Já tava editando com ele. Eu fazia poucas coisas no programa no começo, mas teve uma noite que ele deitou no chão da sala assim, ele falou, Fê, preciso descansar, não tô aguentando. Aí eu falei, não, fica tranquilo. Aí eu fiquei ali, só eu, o computador, falei, deixa eu ver se o que ele tá fazendo, se eu consigo fazer. E eu fui e montei um comercial de um lojista, assim. E a hora que ele acordou, ele falou, caramba, você que fez? Eu falei, não tem outra pessoa aqui, né? Aí ele falou, meu, que legal e tal. E aí, ali acho que eu falei, pô, acho que eu sei fazer alguma coisa. E que tem valor, né? E ele sempre me elogiou muito, assim,
Pô, você tem um olhar legal, você tem tal, falta treinar e tudo. E ali começou toda a história, assim. Mas foi um ponto muito marcante pra mim. E aí, quando estreou o programa, isso é uma história super engraçada, assim, que no final, quando tinha os créditos, ainda como tem em programas de TV, aparecia edição e finalização, aparecia o nome dele e aparecia o meu, Fernando Fernandes. Olha, né? hoje como que é essa filmagem? Deve ter muita tecnologia que mudou naquela época muito. não tinha, né? Então o que você usava para editar? Como que era o processo naquela época? Não, mudou muito, assim, os programas de edição são bem diferentes, assim, hoje, e principalmente com IA, então, tem coisas que eu faço em 5 segundos que naquela época era uma semana para fazer. Tem algo que... Peraí. 5 segundos era uma semana. com certeza. É isso? É essa relação mesmo? Sem exagero algum, assim. Vou te dar um exemplo. Hoje, assim, eu consigo pegar o meu corpo aqui e apertar um botão e o programa de edição entender que o fundo vai ser recortado. Antes, para eu fazer isso, era frame a frame. O que é frame a frame? Em 1 segundo são 29 frames. Então, eu tinha que ficar em 29 fotos fazendo um recorte, assim, e aquilo, assim, era trabalho para... E como é que você faz o recorte? Realmente fazendo um recorte? Como se fosse um pincelzinho, uma ferramenta de pincel, um laço que chama, e você vai demarcando a área, passa um pro lado, vai demarcando a área. 2 horas depois, andou 1 segundo. É isso. E aí o que aí. acontecia? Tinha um processo que chamava de renderização, que era o computador entender o que você fez. Renato, a gente editava o programa, uma matéria de 6 minutos. Então, assim, você não assistia em tempo real o que você estava fazendo. Você colocava um efeito, fazia uma coisa aqui, mas você ia muito pela técnica. E aí chegava a hora de renderizar. O que era? Era o computador entender tudo o que você pediu para ele fazer. E aí você esperava meia hora, às vezes uma noite, depende do tamanho do projeto. Vou deixar o negócio para renderizar, era isso? E Perfeito. ficava lá. Só que aí no outro dia, quando você vai assistir, fala, putz, não era isso. Putz, errei uma letra. Você não tem ideia o que errei ia ficar, uma coisa. Ou seja, já aconteceu de chutar a tomada e perder o projeto porque não estava salvo. Então, assim, eram coisas que hoje mudou completamente, assim. Só curiosidade, depois a gente vai chegar lá. Claro. A gente vai voltar à sua história, eu quero pedir como você montou o seu negócio e frio na barriga, como foi a decisão, tal, mas hoje essa parte da renderização demora o quê? Assim... Hoje é em tempo real. Eu uso um software que chama Final Cut, que é o que eu usava desde os 16 anos, que hoje é em tempo real. Você vai fazendo, ele tá ali renderizando por você. Você não precisa parar de trabalhar para ver o que você fez. Olha. Então, assim, imagina, antes era o tempo que todo mundo tinha para conversar, tomar café. Fala, deixa renderizando aí, vamos conversar. Às vezes nem precisava renderizar, mas você fala, não, deixa aí um tempinho. Hoje você não tem mais isso. É tudo em tempo real. É muita diferença. Não, muito, evoluiu bastante, assim. E isso a gente tá falando de edição. Aí entra tamanho de câmera, eu aprendi a trabalhar com câmeras, tipo, enormes, assim, não chegou a ser câmera que usava no ombro. Eu ia falar, porque você é jovem, né? Na minha época, eu ia viajar com meus pais e aí tinha 7 anos de idade. A câmera era uma câmera que você levava o vídeo... Olha que eu vou falar, videocassete junto. Então, um dos filhos, né? Nós somos em 4 irmãos, carregava o videocassete e meu pai ficava filmando. Não, eu tive uma trajetória que foi... Hoje eu vejo que foi muito importante até eu abrir o meu negócio. Então, dessa produtora do meu primo, quando eu terminei o colégio, eu não tinha condição de fazer a faculdade. Eu queria fazer rádio e TV, já era uma certeza, porque era totalmente ligado ao que eu fazia. Mas eu não tinha condição, então eu comecei a fazer alguns cursos de uma semana, 2, tinha muito curso presencial na época, né? E aí eu fui me especializando devagarzinho. Dali eu fui para uma agência que eu tomava conta da TV Aeroporto. Hoje o que é a Eletromídia, a Hello, essas empresas, antigamente tinha a TV Aeroporto em aeroportos de São Paulo, Rio, Minas e Vitória, se eu não me engano. Então eu criava o conteúdo que passava nessas TVs, era uma agência de mídia exterior. Aí dessa agência eu pulei para uma produtora que foi uma experiência muito legal, porque aí era uma produtora grande, de porte bacana, assim, que eu pude ver as coisas sendo feitas com... talvez da forma que tem que ser feita e não estilo guerrilha como era antes. Então fui tendo experiências, assim, trabalhei um pouco com casamento, que não foi uma experiência que eu gostei, assim. Por quê? Não, cara, muito feliz, quer dizer, teoricamente... pra quem casa... Os que vão na festa, né? Não, mas brincadeira à parte, mas é um momento feliz, não é uma coisa gostosa ou não? Não, de fato assim, mas eu acho que juntou tudo. Juntou, acho que o momento de vida que eu tava, que era longe, era difícil ir,
a remuneração não era boa e eu precisava muito que fosse, porque foi numa época, nem sei se vem ao caso, mas meu pai tinha uma condição de vida legal e quando eu entrei na produtora, ele perdeu essa condição por alguns acasos do Fernando, destino. a história todo mundo pensa que eu falei algumas vezes já essa coisa, vamos falar que eu só falo isso. Todo mundo pensa que é assim, né? Não é, é assim. É uma montanha-russa eterna. Assim. Então, todo mundo, né, tem uma... Sim, tem as suas descidas. Né? E como sobe que é o grande segredo. Aí. Exato. E aí foi importante eu ter começado a trabalhar cedo, porque eu comecei também a poder ajudar em casa e tal. Mas eu lembro que um dos meus últimos chefes, que é um cara que eu tenho com grande carinho, assim, eu lembro que a gente fez um trabalho para o McDonald's. O McDonald's tinha, quando você ia pedir a comida no McDonald's, o hambúrguer, né? Ele já estava pronto ali. E depois, uma época, o McDonald's mudou esse processo para um que chamava Made for You, que era você pedia, o pedido entrava lá, era feito na hora e o lanche chegava quente para você. Então, eu participei de toda essa gravação, que foi estilo guerrilha. Guerrilha, quando a gente fala, equipe pequena, às vezes não tem um produtor, não é como manda o figurino, sabe? Tá. Então, eu participei da gravação, participei da produção, participei do roteiro, participei da edição, da finalização. Eu fiz a cadeia inteira, assim, com ele. E ali, e a gente conversava muito, eu tinha uma relação muito legal com ele. E aí, ele me falou por quanto ele fechou esse trabalho, era um valor 30 vezes maior do que o que eu ganhava. E assim, e aí não é sobre crescer o olho sobre algo do outro, é bem longe disso. De oportunidade. Mas é entender que talvez eu também possa. Lógico, depois eu fui entender, eu não tinha a experiência que ele tinha, o tempo de vida que ele levou para chegar naquele cliente, mas eu sabia que eu falei, acho que eu consigo fazer. Então, acho que isso começou a me dar um pouco mais de coragem, assim, sabe? E aí, nesse último trabalho que eu estava como PJ, a empresa estava indo muito mal. E aí, eu consegui um cliente. O que eu fazia? Eu trabalhava das 9 às 6, horário comercial com ele. Saía, aí eu consegui fazer minha faculdade. Olha. Fiz os 4 anos de faculdade. Você fez rádio e TV mesmo? Fiz rádio e TV, Por formação, eu sou radialista. Olha. E aí eu ia para a faculdade, eu voltava para casa e eu trabalhava à noite. Eu comecei a fazer freela, atender um cliente, outro e tal. Fui construindo devagarzinho uma rede de clientes, assim. E aí eu consegui um cliente fixo, que ele chamava Cabral dos Vinhos. É um cara super legal, que ele é super respeitado no Pão de Açúcar. Ele era responsável por toda a compra de vinho, né? E aí a gente criou um canal de culinária e degustação de vinho. Aí eu falei, tem uma renda fixa aqui. E aí eu já não estava mais tão contente nessa outra agência. Aí cheguei pro meu pai, pra minha mãe, a gente sempre conversou muito. Falei, tô querendo alugar uma sala e abrir minha produtora. Pra mim, eu abrir a minha produtora era eu ter um lugar para ir trabalhar, sabe? Pra sair, eu não fazia a menor ideia de nada. Eu não tinha ideia, parte contábil, fiscal, qualquer coisa do tipo, sabe? Porque eu tive essas experiências, mas eu abri sem ter alguém para se um dia desse alguma coisa errada, eu vou correr para quem? Eu não tinha mais. Você não tinha tido essa vivência do back-office, do que suportava a operação. Você sabia da operação, fazer produção, edição, exato. Não sei o quê, mas o financeiro, o marketing, sei lá, contabilidade, ideia, assim. Jurídico, essas coisas. Não, eu não tinha inteligência nenhuma financeira na época, assim. Uhum. Lógico, eu conseguia viver com o que eu tinha ali, eu não fazia loucura e tal, mas eu não tinha uma educação financeira, eu não sabia como era ter uma empresa. Então, assim, eu aluguei uma sala, que era próximo de casa, eu, meu pai e minha mãe, nós fomos lá, pintamos as paredes, a gente comprou uns pedaços de madeira, cavalete, tudo bem bonitinho, mais simples, tinha um computador, e ali eu comecei. Foi em 2017 que a gente inaugurou o CAL. Foi, eu comecei nessa sala. Depois eu fui para uma sala, aluguei uma sala na Avenida Berrini com mais 2 amigos que cada um tinha a sua empresa também, uma agência de publicidade e o outro de 3D, de modelagem. Acabou não dando tão certo. E aí eu lembro que eu estava gravando um evento na Feira do Empreendedor do Sebrae, para um cliente meu que eu tenho até hoje. E aí tinha uma moça com uma espécie de carrinho fazendo divulgação. Isso, a gente fez a divulgação do CAL na Feira do Sebrae, porque era o nosso público-alvo. Então, e ela me entregou e eu olhei aquilo e falei... Eu sabia que era uma coworking e tal, mas jamais tinha passado pela minha cabeça, assim. Acho que na época eu tinha até uma outra visão de como isso
podia funcionar, sabe? E eu olhei e falei, caramba, um negócio teoricamente perto de casa, uma localização legal, um ambiente meio desconstruído. E aí foi quando eu entrei em contato e fui visitar. Putz, que legal. Cara, vê que eu não tinha ideia que você tinha vindo pela Feira do Sebrae. Eu lembro bem, porque eu fui pessoalmente, eu fiquei vários dias lá, eu Que mesmo legal. lá na Feira do Sebrae. Tinha um amigo meu que é o José Francisco, que fez colégio comigo, ele trabalhava no Sebrae na época. Sim. E lá que ele me trouxe, naquela época, os números da importância do pequeno, amigo pequeno e até o médio empreendedor na economia, né? Que a gente sempre adora glamorizar, né? Que é um grandão e quem tá ralando pra caramba e gerando riqueza é o pequeno e médio. E, pô, gostoso saber que você veio de lá. Nosso carrinho deu certo. Deu certo o carrinho. Vou fazer... Vou provocar a equipe para o próximo evento do Sebrae, a gente está lá, porque deu certo com você, tá até hoje certo. Aqui. E você ficou um tempo lá, aí você saiu e aí você voltou. Isso. O que foi esse... Conta um pouquinho aí pra gente. Eu entrei lá, eu comecei... Como você falou, foi a primeira empresa. Quero até aproveitar, assim, e eu falo que eu sou muito puxa-saco de vocês, assim, porque claramente é uma empresa que tem valores, tem cultura, tem processos burocráticos como qualquer outra empresa, mas vocês abraçam quem está lá dentro, assim. E eu lembro, e isso eu nunca te falei, acho que por falta de oportunidade, na inauguração, você fez como se fosse uma abertura ali, a gente estava naquela escada principal, e ali foi o primeiro dia que eu fui ver minha sala onde ia ser, que era a minha salinha de vidro ali e tal. Fui conhecer e tal, me apaixonei pelo lugar e tal. E aí ali eu tive a percepção que eu falei, meu, que legal, parece que eu tô dentro de uma família, assim, eu não tô indo só para uma empresa que quer ganhar dinheiro, qualquer outra coisa, e tá tudo bem também. Mas eu tive essa sensação, eu tô indo para um lugar familiar. Tanto que, assim, você, a Camila, o Rafa, são pessoas que eu tenho um enorme carinho até hoje, assim, porque me receberam muito bem. Então ali eu comecei com uma salinha pequena, eu fui para uma pouco maior, depois fui para uma pouquinho maior, que foi quando eu dei a oportunidade para um primo meu, eu quis fazer a mesma coisa por ele que o meu primo fez por mim. E aí veio a pandemia, e aí pequeno eu falei, pô, eu não consigo. Vocês foram super tranquilos comigo, de tipo, tá tudo bem, calma, já você volta. Fiquei o tempo ali em casa, e aí assim que as coisas voltaram a andar, não passou pela cabeça jamais procurar outro lugar, assim. Eu mandei uma mensagem pro Rafa, falei, Rafa, antes de eu voltar para lá, tiveram 2 oportunidades que eu precisei atender um cliente, que eu tenho um cliente hoje que é o único que vem na produtora para editar comigo lá, né? Inclusive ele é apaixonado pelo call, então por isso que ele vai. É muito legal. E aí eu fui pro call do Itaim, fui pro da Vila Olímpia. São diferentes, né? Itaim e Vila Olímpia, não tô falando besteira, tá né? Certíssimo o que você tá falando. E aí dali depois eu voltei pro da Verrini, e aí tô ali até agora. Putz, que legal, olha... Hoje, apesar de eu conhecer alguns de vocês, né? Você, a Cris, que é agora há pouco, enfim, a turma toda... É delícia, viu? Eu já ter feito isso aqui muito antes. Muito antes. Tô adorando. E me fala aqui, se você tem a Berk Filmes, né? Berk Filmes. Que tipo de vídeos você faz? Primeiro eu queria que você falasse que tipo de vídeo você faz, depois você me fala um pouquinho, porque parece que você tem alguns trabalhos aqui, tipo Mercedes, umas empresas grandes. Me fala um pouquinho depois os tipos e depois como que é trabalhar com esses grandes grupos, quais são as dificuldades, quais são as coisas boas de trabalhar com eles. Perfeito. Hoje, assim, eu falo que eu faço vídeo, assim, então se mexer, tem movimento, é vídeo, seja gravado ou seja uma animação como essa que está passando aqui atrás, a gente faz. Então, desde vídeo institucional para empresa, vídeo promocional, já fiz comercial para TV, pouco, mas já fiz. Hoje em dia, 95% é internet. Cursos, vídeos de animação, clipes. Eu faço muito clipe para a Igreja dos Mormons, que hoje é meu principal cliente. Edição de shows também. Então, toda a parte, desde o começo lá, de fazer um roteiro, pré-produção, gravação e finalização, edição, a gente faz Você faz a vertical inteira, não é que você só... Não, você faz desde o roteiro faço tudo. até a pós-produção, tudo. Você entrega pronto? Isso, entrego pronto, exatamente. Olha. Às vezes uma demanda ou outra, como surgiu... Tá certo? Existe na pós-produção? É tudo... Não, é isso, tá, é isso. Tá bom. E surgiu uma oportunidade recente de eu fazer direção para uma outra produtora. Então eu acabei fazendo só o processo de ser diretor ali e tal, diretor de cena. Mas na Berk eu acabo fazendo tudo. E quando eu falo eu, não sou só eu, né? Hoje fixo sou eu e a minha mãe, que faz o financeiro. Mas eu tenho a equipe de câmera, que já está comigo há muitos anos. E aí essa equipe pode ser de 1 câmera até 10 câmeras. Nossa. Então já tive trabalho que eu gravava 2 palestras por 2 dias ao mesmo tempo. Então eram 5 pessoas para cada palestra, para fazer o corte, para fazer a gravação.
Então eu vou aumentando a equipe conforme a demanda. Eu não sou cabeça dura de falar, não vou fazer o que você está me pedindo porque eu não gosto. Não, hoje as coisas estão mudando muito. Os vídeos, o tipo de vídeo no YouTube, TikTok, Instagram, mudou muito o estilo de edição também, né? Desde vídeo curto a vídeo longo, vídeo dinâmico, vídeo mais pausado. Então eu tive que ir me adaptando, mas eu ainda consigo imprimir um pouco do meu estilo ali, sabe? Então quando foge muito, eu tento às vezes trazer um outro editor para fazer isso e eu faço só a finalização e tal. Essa é a próxima. Agora, voltando ali das empresas. Uhum. Empresa grande, empresa pequena, empresa média. Consegue falar um pouquinho quais são as coisas boas, as dificuldades, as vantagens? E citar até alguns casos que você fez? Se você tem, você deve ter uns cases que você fala, putz, esse eu gostei pra caramba de fazer. Tiveram alguns. Acho que o mais emblemático, assim, quando eu abri a produtora física, inclusive, foi no dia 2 de setembro. Hoje eu tava vendo uma foto. Eu postei uma foto abrindo a fechadura da primeira sala, assim, por muita coincidência. Olha. Muito legal. Aí eu abri em setembro, e nessa época eu tinha um canal no YouTube sobre arrancada, que é um esporte de carro, que meu pai é envolvido, então era meu laboratório, sabe? Eu fui aprendendo algumas outras coisas que eu não sabia, fazendo algo pra mim que não tinha tanta responsabilidade, vamos dizer assim, como um cliente. E aquele canal chegou pra uma agência através de uma prima minha que trabalhava numa... Você vê que a coisa familiar tá valendo a pena, né? Exato. Ela trabalhava numa agência grande, assim, e ela me chamou um dia, ela falou, ó, vem cá conversar. Por isso que chama Berks, né? Pelo nome da família, já põe o nome da família. Já foi. Foi pensando nisso. Segue a história, desculpa. Imagina. Aí ela falou, vem aqui que eu vou te colocar em um trabalho da Mercedes. Isso assim, eu abri em setembro, o trabalho foi em novembro, por aí. Eu falei, Mercedes? Eu acho que... Ela falou, não, eu mostrei seu trabalho do YouTube, o pessoal adorou, gostaram de você, vem aqui, vamos conversar. Tá bom. E fui, assim, despretensioso. E aí, em dezembro, eu gravei o primeiro trabalho pra Mercedes. Então, imagina, na minha cabeça, eu acabei de abrir a produtora, eu tinha um cliente fixo só, que foi o que eu comentei no começo, e eu fui fazer um trabalho pra Mercedes. Eu fui num autódromo de Capoava, que é no interior, tive que entrevistar um instrutor alemão que veio para cuidar dos carros. Levei uma equipe que eu conhecia, assim, a gente foi em 3 pessoas. Em 2 dias gravamos, editamos. E foi um trabalho lindo, assim. Então, ali para mim foi um negócio... Talvez eu não tinha noção do quão grande era, mas hoje olhando para trás eu falo, caramba, eu era uma salinha, era só eu e eu atendia a Mercedes, né? Então ali para mim foi muito emblemático, assim. E me fala um pouquinho da IA, que eu queria, essa é o ponto que eu queria saber. Não tá nem aqui, eu já pulei aqui o negócio tudo, já pulei toda hora, quebrou na força aqui hoje. Assim que é bom. Mas fala um pouco da IA. Como que tem impactado aí o seu trabalho, tanto como oportunidade, como o risco, mas acho que mais como oportunidade mesmo. Tem muita coisa que tá melhor ou mais fácil ou mais difícil, não sei. Sim. Fala um pouquinho pra gente, conta pra gente, e se puder citar alguns casos na prática como está sendo utilizado, seria legal. Claro. Eu aprendi a ver, assim, eu acho que tem 2 formas de ser visto, assim. No começo, me deu um medo, assim, que eu acho que como em qualquer pessoa que tem uma produtora de vídeo, porque, eu não sei se tem um exemplo muito bom para isso. Uma prefeitura do interior, não sei se você chegou a ver, eles iam ter como se fosse uma festa de rodeio, e o cara com a inteligência artificial fez o comercial inteiro com inteligência artificial, onde tem atores, atrizes, iluminação, tudo, e o cara fez o comercial com inteligência artificial. Então ali, assim, uma produção que se fosse feita real, seria uma produção super valiosa, assim, um investimento alto, o cara fez com investimento mínimo e teve um resultado muito legal. Mas você vê que é uma IA que fez as imagens? Ou eu conseguiria ver que é uma IA que fez? Ou não, sendo honesto? Já está nesse nível que eu não perceberia, eu, cliente? Eu acho que está em nível que o cliente talvez não perceberia. Depende muito do cliente. Tá. Eu acho que, assim, vou dar um exemplo. Por exemplo, se minha mãe assistir, ela vai falar, comercial de TV, e é isso. Por não ter conhecimento técnico. Hoje eu ainda consigo, eu falo ainda, porque eu acho que mais um pouco vai ser mais difícil. Mas hoje você ainda vê alguns detalhes de mão, detalhe de entonação da fala, algumas coisas assim. Mas eu acho que mais pra frente vai ficar um pouco mais difícil. Então isso no começo gerou medo. Só que aí eu comecei a entender que eu falei, eu preciso andar junto com ela. Não adianta eu querer bater de frente que eu não vou conseguir, e eu não posso ficar fora disso. Então eu comecei a tentar pesquisar, entender um pouco mais sobre o assunto, e aí descobri ferramentas que me auxiliam demais, assim, como eu falei. Tinham coisas que eu demorava uma semana para fazer, você faz em 5 segundos, assim. Tem coisas que são ridículas, assim, de ver. Por exemplo, eu tô fazendo uma edição de um clipe que ele é gravado no Chroma Key. Chroma Key é onde tem aquele fundo verde, que é recortado, e você coloca o que você quiser. Por que é verde o negócio? Por que não é preto e branco? Preto e branco tem que ser verde. Porque verde? O verde é o que menos tem no nosso corpo, assim. O tom da cor, ele geralmente pode ser azul ou verde, o azul menos usado. Aquele tom de verde específico você quase não vai achar em tom de pele, em olho, cabelo, então ele é mais fácil de ser recortado, assim. Entendi. É por isso. E aí esse clipe, então, foi gravado todo em Chroma Key, com 2 pessoas reais, onde elas têm diversas ações. E aí a parte do cenário, vamos dizer assim, ela é toda feita por um menino que desenha, tá? Um trabalho super bonito. Então é como se fosse um desenho animado com 2 atores reais. Teve um momento ali que a gente precisou de uma cena onde os 2 atores andavam e a câmera pegava ele de costas. Mas a gente não tinha essa cena. A gente falou, como é que a gente faz?
inteligência artificial. A gente usou uma ferramenta que você coloca um frame, como se uma foto dos dois de costa, porque a gente tem os dois parados, e a gente pede para que ela movimente e ela movimenta. Assim, é muito próximo do real, Renato. É muito próximo. É impressionante, assim. Então, para aquele objetivo, funcionou muito bem. Pô, Fernando, mas isso também estou pensando aqui. Você com o seu tamanho, com essas ferramentas, você consegue fazer projetos que antes você não poderia pegar. Sim, com certeza. É isso? Principalmente por causa, como esse exemplo da prefeitura. Porque se eu vou... Esse comercial é um comercial que facilmente, se fosse gravado por uma produtora que tem porte para isso, é investimento de 200 mil, 250 mil reais, tranquilamente. Pela quantidade de atores, de equipe, de cenário, de locação. O cara entrava com um cavalo, imagina, para você ter tudo isso. Muitas vezes as pessoas não têm noção de quantas pessoas precisam para fazer um vídeo, mas dependendo do que são equipes enormes, assim. E com pessoas que realmente precisa ter aquela pessoa para isso. E aí esse é um exemplo. Então talvez o cliente não tenha 200 pau para investir num vídeo, mas por muito menos, obviamente você tem que ter alguém que opera a inteligência artificial e saiba o que está fazendo. No sentido de, eu preciso de uma cena assim, que foi gravado com uma lente tal, que tem enquadramento tal, eu quero uma luz lateral, eu quero uma luz frontal, eu quero uma luz de preenchimento. Você precisa ter esse lado técnico para saber o que pedir para ela, né? Não é qualquer um que vai chegar ali também, escrever qualquer coisa e vai sair com o comercial pronto. É isso que eu falo, se eu fizer o prompt, o Renato vai falar assim, ó, põe uma cena, 2 caras andando com o pôr do sol. Você vai falar, não, use a lente tal, iluminação. É isso? É outro resultado, perfeito. Por exemplo, do lado nerd, eu sou alucinado por Star Wars. E eu li tudo sobre o George Lucas. E eu sei que ele era alucinado pela parte de edição. A parte que ele mais gostava era de editar. Né? Ele ia pra lá, ficava... Tem alguma dessas etapas que você é mais... que te fala, oba, hoje eu vou acordar, vou fazer isso. Uma dessas etapas do processo todo? Com certeza é a edição do vídeo. A finalização em si, porque é a hora que você fecha a embalagem do produto, sabe? Isso é uma coisa que hoje eu não abro mão. Então, assim, eu contrato o roteirista, eu contrato o câmera, eu contrato o assistente, figurinista, o que for. Tem coisas que eu consigo fazer, dependendo do trabalho, mas se eu puder, eu vou contratar. Edição eu contrato, mas desde que eu finalize. Então, assim, eu quero ver o projeto final, tem detalhes ali. Edição, acho que são muitos detalhes e eu acho que isso faz muita diferença. Então, esse toque eu não conseguiria abrir mão, sabe? Para mim seria difícil. E, de fato, é a parte que eu sento e falo... Uma coisa engraçada sobre ser empreendedor, né? Que ninguém me contava antes. Tem dia que eu chego e minha esposa fala, editou muito? Eu falo, hoje o que eu menos fiz foi editar. Eu tive que ajudar no financeiro, emitir nota, fazer tal coisa, falar com outro, atender um cliente, fazer um orçamento. Mas não teve que cuidar da internet, o negócio pegou o carro cuida. Exatamente. Não estaria cuidando também, né? Não preciso contratar ninguém para fazer limpeza, ligar em qualquer operadora de internet. Senão não estaria fazendo. Recentemente eu dirigi um vídeo para a GWM, esse vídeo passou na inauguração da fábrica, que tava toda o pessoal da China, o presidente do Brasil, tava todo mundo. Isso para mim é uma coisa que é muito gratificante, assim. Que é algo que eu fiz ali no computador, pequeno, mas que quando você vê passando e todo mundo assistindo, isso é uma coisa que me motiva demais, assim, demais. Eu fico pensando, você faz uma coisa que daqui a, sei lá quantos anos, alguém vai poder ver, né? Seu produto não acaba, né? Seu produto tá lá, se você souber guardar direitinho, ele fica eterno, né? O nosso, eu trabalho com o mercado imobiliário, de uma certa forma, também vai desgastando. Mas... Não, é muito gostoso. Essa parte, assim, tiveram diversos momentos, assim, e de novo, seja para 2 pessoas assistir, seja para esse vídeo na internet, bateu 8,8 milhões, assim. Então, seja para todas essas pessoas, ou seja para 1 ou 2 que assistem e falam, gostei do seu vídeo mexeu comigo, ou seja lá o que for, é muito gratificante, é muito gostoso, cara. É muito gostoso. E, Fernando, a gente tem que agora... Se tivesse o Jô Soares, o pessoal fazer, sabe? Eu vou pedir pra pôr uma claque aqui, fazer, fazer uma piada, o pessoal fazer aquela do Friends, sabe? Faz risadinha. Maravilhoso. Tá faltando. Ou até a banda, uou, fazer assim. Mas não tem. Você pode pôr virtual aqui depois. Se precisar de ajuda pra editar, eu conheço um cara bom. Mas eu queria que você terminasse falando o seguinte, se fosse dar uma dica pra quem tá empreendendo, e exatamente pra isso, pra ser um empreendedor, pequeno empreendedor de sucesso. Porque todo mundo fala, pra ser sucesso tem que botar uma startup e fazer um bilhão. Não é isso. Sucesso cada um sabe o tamanho do que é sucesso. Sim. Né? E é muito demais, às vezes é muito mais difícil você ser no longo prazo um pequeno empreendedor vivendo todas essas dificuldades aí da incerteza mesmo, né? E do depender muito de você, né? Para as coisas acontecerem. Então, se você pudesse dar uma dica para quem quer começar a empreender, etc., tem seu sonho também, que nem você teve e está podendo realizar, o que você falaria aí? Eu acho que tem que começar. Tem que começar, tem que tirar do papel. Eu escuto muita história, ouço muito podcast, vejo muito podcast, vejo alguns empreendedores gigantes falando, eu quebrei 7 vezes, eu quebrei 5. E isso não é uma regra. Eu, graças a Deus, como produtora, não quebrei nenhuma e estou indo devagarzinho. Então, eu acho que às vezes tem que parar de ouvir todas essas histórias, assim, e confiar mais em você, no que você tem vontade de fazer, no que você acredita que você faça bem feito, que você possa entregar valor. E tem que começar. Não tem outro jeito, sabe? Não sei se foi o jeito correto quando eu comecei, eu não tinha esse olhar que eu te falei,
Talvez não tenha até hoje o olhar contábil, fiscal e de como todas as coisas devem funcionar, mas eu falei, não, vai dar certo, confiei, fui, e graças a Deus fui muito abençoado, assim. Então, acho que dar o primeiro passo é mais importante do que qualquer outra coisa. Epa, que legal, que legal. Olha, ó, tá vendo? Eu citava você sem conhecer, né, toda a sua Eu fiquei história. surpreso, foi muito legal isso. Sem conhecer toda a sua história. Assim como você gosta muito da nossa equipe, eu posso dizer que o inverso é igual. Que legal. O Rafa, a Camila, a Karina, todo mundo fala de você. Que legal. Super bem. Agora eu também vou falar mais ainda de você. Muito bom. Ensinar mais ainda você. Espero que a gente tenha mais oportunidades para você voltar aqui para o nosso Calcast. Com certeza.